Bem-vindos ao módulo 10 do nosso curso de ETFs americanos. Se você tiver alguma dúvida, coloque lá na comunidade Dúvidas ETFs Americanos, que a gente tem aqui nessa mesma plataforma. E lá eu vou responder você pessoalmente. Você vai poder interagir também com o pessoal lá, com o nosso tema aqui de ETFs Americanos. Vamos para a nossa aula de número 10. Aqui a gente vai falar sobre como montar finalmente uma carteira de ETFs. Investir só através de ETFs, dá para fazer isso. A gente vai montar uma carteira aqui, construindo patrimônio em dólar na prática. É isso que a gente vai fazer aqui na aula de hoje. E eu vou fazer o estudo de caso de alguns ETFs que eu acho interessante aqui. Primeiro passo para a gente montar uma carteira de ETFs é você já ter a sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É ali em torno de 6 meses do seu custo fixo mensal. Essa reserva de emergência, se você mora, por exemplo, no Brasil, tem seus custos em reais, essa reserva de emergência não pode estar em dólar, tá bom? Ela tem que estar em alguma renda fixa de curto prazo aqui no Brasil mesmo. Porque reserva de emergência não é para ter oscilação, reserva de emergência não é para você correr risco. Ela tem que estar em alguma coisa mais segura, sem oscilação, que você consiga resgatar rapidamente. Então, um Tesouro Selic, um CDB. A menos que você more nos Estados Unidos, ela não deve estar em dólar, ela deve estar na moeda do seu país que você mora, ela deve estar em reais. O primeiro passo para a gente montar uma carteira de ETFs americanos, montar o nosso patrimônio aqui em dólar, é a gente definir o perfil de investidor. Lá no módulo 5 a gente conversou um pouquinho sobre perfil, eu vou entrar um pouco mais nessa parte de perfil de investimento. E aí, dentro do perfil, a gente tem que ver quantos por cento do seu patrimônio que a gente vai dolarizar. Então, tem todo o seu patrimônio, quantos por cento que a gente vai dolarizar, que a gente vai colocar em ETFs americanos. Isso que a gente vai ver agora. Eu coloquei essa tabela aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, se você tem um perfil conservador, você não aceita muita oscilação, porque tem oscilação na moeda dólar também, né? No curto prazo tem oscilação cambial. No longo prazo, o dólar sempre vai se valorizar, mas no curto prazo existem algumas oscilações positivas e negativas. Então, se você não aceita nenhum tipo de oscilação de patrimônio, você é o perfil conservador de câmbio. Então, até 10% ali. Então, 90% vai estar em reais aqui no Brasil, e aí você vai dolarizar só 10% do patrimônio. Se você é moderado, aceita um pouco mais de oscilação, não muito, mas um pouco mais de oscilação, de volatilidade, nessa parte de câmbio, você pode colocar entre 30% e 40% do seu patrimônio em dólar, e 60% vai estar ali em reais ainda. Agora, se você já tem um perfil mais arrojado, que você aceita essa oscilação de curto prazo para no longo prazo você ganhar com a valorização cambial, você já pode ter em torno de 50 a 50. O meu perfil é 50 a 50, mas você vai ter que fazer o seu teste do travesseiro e ver qual que é o seu perfil de dolarização. No slide eu coloquei só para deixar escrito tudo isso que eu expliquei para vocês. Conservador, não tolera a variação cambial, ele não gosta disso, máximo 10% do patrimônio em dólar. Para o moderado, entre 30% e 40%, e para o arrojado, 50% do portfólio dele dolarizado. Então agora a gente vai montar uma carteira de ETFs americanos. Como que a gente vai montar essa carteira? A alocação dos ativos. A parte mais importante aqui é essa, como que a gente vai alocar os ativos. O quantos por cento de cada tipo de ETF que a gente vai colocar. Primeiro aqui do perfil conservador. Eu vou colocar aqui 60% em ETFs de renda fixa. Então o cara conservador, ele só vai ter 10% do patrimônio dele em dólar, já vai ser pouco. E dentro desses 10%, a parte de ETFs, ele vai colocar aqui 60% em ETFs de renda fixa de curto prazo. Por exemplo, aquele ETF SGOV, o SGOV, ele tem títulos do governo americano ali de até 3 meses. Então, o título não oscila de preço, fica bem travadinho, quase não oscila. E a cota do ETF também não oscila. Ele serve muito bem para um ETF de caixa, para você fazer caixa. E ele paga ali os juros ali em forma de dividendos todos os meses. Está gerando em torno de 4% ao ano que ele está pagando. Ele é muito bom para um perfil conservador, porque ele não oscila muito. Então, você poderia colocar um tipo de ETF aqui, 60% em renda fixa. E aí, nos outros 20% ele pegaria um ETF de ações, mas seria um ETF de um índice mais amplo, né? Ou um VTI que pega a bolsa americana inteira, ou um VT que pega o mundo inteiro, teria um perfil mais amplo. E aí 20% ele poderia aí tentar outras estratégias. Poderia comprar uma ação diretamente, um título diretamente, algum tipo de ETF temático. Então, é isso que eu expliquei aqui. Perfil conservador, 60% ETF de renda fixa de curto prazo, 20% em ações, algum índice amplo de ações e 20% ficaria livre na parte da carteira. Lembrando que esse tipo de alocação que a gente chama de núcleo satélite, o núcleo da carteira, ele é um núcleo forte que vai segurar a carteira, não vai oscilar muito, ele vai crescer, mas ele tem um ritmo médio de crescimento, enquanto a parte menor, que são satélites, é a parte que você pode tomar mais risco. Perfil moderado. Eu fiz uma proporção de 40 para o ETF de ações, novamente,
índice amplo, você vai pegar um VO, que pega as 500 maiores ações da Bolsa Americana, ou um VT. Renda fixa 40%, renda fixa de curto prazo ainda, a mesma coisa, o SGOV ele é perfeito para não ficar oscilando muito, tá bom? E os outros 20% aqui, a gente vai para as outras estratégias. Ele pode pegar um setor diferente, alguma tese diferente, ou uma ação diretamente, que ele queira comprar um título diretamente. Percebam que eu diminui um pouquinho a renda fixa e coloquei um pouquinho mais de ações. Eu aumentei um pouquinho o risco da carteira dele, mas ainda muito bem controlado ainda. Então, 40% renda fixa de curto prazo, 40% ações, índice de ações e 20% fica na parte de outras teses. Ele fica livre aí nesses 20%. Perfil arrojado, 50% em um ETF de ações, 20% de renda fixa e 30% outras estratégias. Então, aqui eu já aumentei bem o risco dele, porque ele está em 50% em ações e 30% em outras estratégias. Ele pode ter Bitcoin, ter ouro, ter cannabis, ter REITs, ele pode aumentar aí o índice dele aí de risco. O arrojado ele pega mais volatilidade, ele aceita mais, ele aceita ficar no curto prazo no prejuízo para no longo prazo ele ter uma valorização maior. Por isso que a gente tem a exposição dele a índices de ações 50%, 20% outras teses e 20% em renda fixa. Lembrando que essa parte de ETF de ações, você pode pegar um ETF só de Estados Unidos, a bolsa inteira, como por exemplo o VTI. Você pode pegar um ETF que pega só as 500 maiores da Bolsa Americana, o VO. Você pode pegar um ETF que pega o mundo inteiro de uma vez só, que nem o VT. Tem os ETFs, por exemplo, que fazem a composição. Você quer, sei lá, só países desenvolvidos. Você pega o VEA, ele tira os Estados Unidos. Você quer pegar todos os países do mundo sem Estados Unidos para fazer uma média na carteira, começar a contrabalancear. Você pode pegar o VXUS. Então tem vários ETFs aqui. Ali no módulo 8 eu coloquei aquela lista de ETFs, você pode dar uma acompanhada lá, tá bom? Então todos esses ETFs de ações ficam ali na parte de ações. Então agora a gente vai fazer análise de alguns ETFs bem populares que eu trouxe aqui, só para a gente ver o exemplo. Eu já ensinei lá no começo do curso, no módulo 3, no 4 e 5, como que você entra no site, você acha as informações que eu vou mostrar aqui. Então vou tomar como base essas informações o mês de maio de 2025, que é o mês que eu estou gravando este vídeo. O primeiro ETF é o ETF VT. Todo mundo tem que conhecer esse ETF, tá? Ele se chama Vanguard Total World Stock. Ele é gerido pela a gestora Vanguard, que é uma das maiores do mundo, gestoras de recursos. Ele investe nas bolsas de valores do mundo inteiro, com operações de todos os setores. Então vai ser empresas pequenas, médias e grandes, de países emergentes e países desenvolvidos. Então a gente costuma chamar esse índice de base neutra, porque ele pega o mundo todo, ele investe no mundo todo. E ele já faz a proporção dos tamanhos de cada bolsa. Países mais desenvolvidos ele dá um tamanho maior, países emergentes ele dá um tamanho menor. Empresas grandes ele dá uma proporção maior dentro da carteira do ETF, empresas pequenas ele dá uma proporção menor. Ele teve um retorno de 8% ao ano em média. A taxa de administração dele é de 0,06%, que é uma taxa bem baixinha. Ele existe desde 2008, tem mais de 9 mil ações dentro dele. Por isso que eu chamo ele de base neutra, ele é um comparativo, porque você não está tomando risco nem de mais e nem de menos quando a gente fala de ações. Se você realmente está comprando todas as bolsas, você está no índice base neutra. Se um país ou uma empresa despontar, sei lá, se uma Índia, se uma China, se a Europa começar a despontar, você vai surfar essa onda porque tem as ações ali dentro, tem as bolsas ali dentro dele. Se nenhuma delas despontar e só Estados Unidos continuar crescendo, mesma coisa, você tem a exposição aos Estados Unidos bem grande dentro do ETF também. Então você está exposto de todas as pontas e ele também te ajuda a segurar um pouco o risco caso algum país caia muito. Então o patrimônio desse ETF é de 55 bilhões de dólares. As informações e fotos que eu vou mostrar para você agora são todas tiradas do site oficial da Vanguard. A exposição de países, 63% do portfólio do ETF é Estados Unidos, 5% é Japão, 3% é Reino Unido, 3% é China. Lembrando que China é um país que tem poucas ações investíveis para os investidores internacionais. Apesar da China ser a segunda maior economia do mundo, a parte de capital deles ainda é um pouco fechada ainda para investidores estrangeiros. E aqui mostra todos os outros países que ele tem aqui. As 10 maiores posições, Se a gente for olhar, 3% do fundo é a Apple, 3% também a Microsoft, 3% a Nvidia. Então, as 10 maiores posições vão ser as empresas de tecnologia americanas, que são as que mais cresceram nos últimos anos. Dividendos, ele paga a cada 3 meses. O dividend yield dele está em torno de 2,3% ao ano. As empresas pagam os dividendos e ele repassa para os cotistas. Mesmo que esse ETF, o foco dele seja em crescimento, que ele é base neutra, não seja pagar dividendos, mas ele distribui os dividendos que as empresas pagaram, ele pega e distribui para os cotistas. Ele paga de 3 em 3 meses, então a gente pode ver aqui que o último pagamento foi de 38 centavos por cota do ETF,
foi no mês de março de 2025. O próximo ETF é aquele ETF que eu falei para vocês que é o ETF de caixa. Excelente ETF para fazer caixa em dólar, que é o SGOV, né? O ticker dele é esse. Então ele é gerido pela BlackRock, que é uma das maiores também. Ele investe em títulos de renda fixa de curto prazo, de 0 a 3 meses, e o Tesouro Americano, que são os chamados Treasury Bills. São títulos de curto prazo, o preço do título oscila muito pouco ou quase nada, e aí o preço da cota do ETF, consequentemente, não vai oscilar. Então ele teve um retorno de 4% ao ano em média, que é o valor que está a taxa de juros americana mesmo, né? E a taxa de administração dele é 0,09, que é uma taxa considerada baixa. Ele existe desde o ano de 2020. O patrimônio deste ETF é de 41 bilhões de dólares. As informações que a gente trouxe aqui são retiradas, aí as fotos também são retiradas lá do site da BlackRock, da gestora. Eu trouxe os títulos, os Treasury Bills. Então, a gente pode olhar aqui que são os Treasury Bills. Aqui tem a porcentagem de cada um deles. Então, você pode ver que o vencimento aqui na última coluna, que é a maturidade, que é quando o título vence. Aqui, ó, junho, maio. Então, são todos títulos de 0 a 3 meses. Quando o título vence, ele paga os juros do título para você na forma de dividendos. Mas o principal, ele reinveste, ele compra mais títulos para manter o funcionamento do ETF. Você não precisa se preocupar na parte de reinvestimento. O próprio ETF já faz isso, ele vai distribuindo os juros para você em forma de dividendos. Ele é bom para fazer caixa e ele é bom para quem tem perfil conservador em dólar. Que mostra as distribuições, são os dividendos. Ele paga todo mês, tá vendo aqui que ele paga todo mês? Então, o último pagamento foi aqui em abril, que ele pagou 34 centavos de dólares por cota. O preço da cota fica travado, não mexe, não vai valorizar. A valorização vem pelos dividendos. ETF QQQ. Ele chama Invesco QQQ Trust Series 1. Ele é gerido pela Invesco, que é uma outra gestora. Ele tem as 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa da Nasdaq. A Nasdaq é uma bolsa que foi mais nova e ela entrou naquela época do boom de tecnologia que teve nos Estados Unidos. Então, consequentemente, as empresas que estão nela, a maioria são de tecnologia. E ele pega essas 100 maiores empresas dessa bolsa, Nasdaq. Então, é um ETF que é bem mais puxado em tecnologia, bem mais concentrado em tecnologia por esse motivo. Ele teve um retorno de 380% nos últimos 10 anos, devido ao crescimento dessas empresas de tecnologia. A taxa de administração dele é de 0,2%, que já é um pouquinho mais cara em relação às outras. Ele existe desde 99. O patrimônio do ETF é de 269 bilhões de dólares. É um ETF bem grande em termos de patrimônio. Aqui são os principais setores. Percebam que 59%, 60% praticamente é o setor de tecnologia. Ele é bem concentrado. Tem setor de consumo, que é 20%, healthcare, 4%, industrial, 4%, entre outros aqui. 10 maiores posições desse ETF. Então a gente pode olhar Apple com 8% do ETF, Microsoft com 8%, Nvidia 7%. As 10 maiores posições, que são só empresas de tecnologia, elas ocupam 48% do ETF. Então as 10 maiores posições são praticamente metade do patrimônio do ETF. Então, por isso que é um ETF extremamente concentrado. Você pode ter ele? Você pode, mas é bom você equilibrar um pouco os pesos do ETF para você não correr muito risco. Porque tecnologia, quando sobe, sobe muito, mas quando cai, cai forte também. Eu quis fazer uma comparação aqui de dois ETFs que eu acho interessantes. Então, eu vou comparar aqui bolsas americanas com bolsa europeia. Então, bolsas americanas é o ETF IVV, bolsas europeias é o ETF VGK, que o ETF VGK pega as bolsas da Europa. Então, percebam que aqui teve períodos que a bolsa europeia, aqui de amarelo, né, que ela é o VGK, que valorizou mais que a bolsa americana, mas no longo prazo, a bolsa americana, o IVV, que é o ETF que pega a bolsa americana inteira, todas as empresas listadas. Então, a bolsa americana, o IVV, realmente teve uma valorização aí de 283%, em cima de uma valorização aí de 35% da bolsa europeia. Agora, eu vou fazer uma comparação de Estados Unidos, a bolsa inteira, todas as empresas, IVV, na cor azul, com o VEA, que são países desenvolvidos sem Estados Unidos. Então, ele vai pegar a Europa, a Ásia, vai pegar Canadá, vários países desenvolvidos sem os Estados Unidos. Além da Europa, eu estou pegando o Canadá e estou pegando alguns países da Ásia. Percebam que, mesma coisa, teve leves períodos que esses países desenvolvidos valorizaram mais que os Estados Unidos, mas quando a gente puxa aí os últimos quase 20 anos aí desses dois ETFs, né, a bolsa americana aqui em azul, ela rendeu muito mais. A bolsa americana rendendo 280% e as bolsas dos países desenvolvidos do mundo sem os Estados Unidos renderam aí 4%. Mais uma comparação. Agora, IVV, a bolsa americana inteira em azul, e o VWO, que são os países emergentes, são os países que ainda não são desenvolvidos, são os países que crescem bastante, mas que são emergentes. Então tem Brasil, tem Índia, tem México. Percebam, mesma coisa. Teve alguns períodos, alguns anos que os países emergentes teve mais valorização
que os Estados Unidos aqui em amarelo, mas que no longo prazo, quando a gente puxa, sei lá, os últimos 20 anos de ETF, a Bolsa Americana cresceu mais, rendeu mais do que esses países emergentes. Então, só para a gente ter uma noção da força da Bolsa Americana. Tem períodos de queda, mas realmente ela é muito forte em períodos de alta. Muito, muito forte mesmo. E aí vem aquela questão. A China. A China é a segunda maior economia do mundo. É um dos países que mais se valorizou, que teve um crescimento muito grande na última década. Ela é a segunda maior economia do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Lá dentro tem muitas empresas de tamanho médio e grande que são de fato lucrativas. Mas o problema é que a China é um país de capital fechado e só existem algumas poucas empresas em que se é possível investir, que elas abriram capital. Algumas abriram capital na Bolsa Americana, outras abriram capital na Bolsa de Hong Kong. Então, na China, existe a zona de Hong Kong, que é uma zona que tem uma leve abertura comercial e algumas empresas, lá tem uma bolsa de valores e algumas empresas abriram capital lá. Os ETFs fazem isso quando precisam investir na China. Eles vão lá na bolsa de Hong Kong e compram ações lá. Mas a China é um país de capital fechado, que todas as informações são controladas. Então, assim, se você quiser comprar China, vá através de ETFs que você diversifica. E eu prefiro comprar através, por exemplo, eu comprei o ETF VT. Já tem China ali dentro, já tem as empresas da China ali dentro. É um país que ainda é muito fechado para investidores internacionais, que somos nós. Por último, eu trouxe uma frase aqui do Warren Buffett que ele fala: Never bet against America. Nunca aposte contra a América. Ele que é um dos maiores investidores americanos, ele tem a empresa que é a Berkshire Hathaway, que é uma das empresas que mais cresceu, é uma holding que compra várias empresas. Então a lição que fica aqui pra gente é que em algum período de tempo que a gente pegar, num curto espaço de tempo, pode até ser que a Bolsa Americana caia, mas no longo prazo ela é a bolsa que ganha de todas, é a bolsa que mais valoriza, é a maior economia do mundo. Essa é a lição que fica pra gente, então é muito importante ter uma parte do nosso patrimônio em dólar na Bolsa Americana. Esse é o nosso último módulo. Se tiver módulos adicionais, dê uma olhada na plataforma que eu vou colocar todos eles lá para vocês. Se tiver dúvida, coloque lá na mesma plataforma, acha a comunidade lá, Dúvidas ETFs Americanos, coloca a sua dúvida lá, que eu pessoalmente vou responder a vocês. Agradeço por você ter chegado até as últimas aulas. Leia novamente todos os slides, os materiais para você estudar bastante. Agradeço a sua paciência de ter estado até o final aqui com a gente e eu vejo você numa próxima.